Wilfred Ruprecht Bion é um homem que fez uma experiência espiritual. Ele chega a descrever essa experiência numa linguagem que os discípulos dele, por não terem a mesma profundidade dele em geral, não conseguem identificar, e não só não conseguem identificar, como negariam também, se alguém dissesse a eles que tais registros, como o livro Transformações, por exemplo, são registros biográficos de uma experiência do próprio autor, uma memória do futuro também. Porque a ignorância é algo doloroso, né? E, infelizmente, em geral, né, as lideranças não exibem a sabedoria dos mestres que representam, inclusive, né, o que é o dado mais curioso, né? É como se, numa imagem por analogia, se Jesus voltasse à Terra e pregasse o evangelho dele, né, as próprias igrejas se reuniriam para matá-lo, né, ou para descredenciá-lo, ou desacreditá-lo. E é isso que geralmente acontece, né? As próprias sociedades que representam, né, grandes mestres do profundo humano, né, são capazes de marginalizar esses mestres por esses mestres, né, dizerem coisas que não coincidem ao estreito mundo, né, dessas lideranças que se autoproclamam e se chamam pelo sobrenome, né, da pessoa que incensam, né? Então tem os junguianos, tem os freudianos, os lacanianos, né, os bionianos, os kleinianos, né? Mas essas pessoas mesmo não leram adequadamente as obras, né, dessas pessoas que elas dizem representar, ou leram só aquele aspecto que elas quiseram ler, e não coloca na mandala do processo de desenvolvimento, né, do mestre que representam, né, todo o processo do desenvolvimento do mestre. Por isso que esses líderes eles ficam idealizados, né? Então Jung é um deus, Freud é um deus, Lacan é um deus, né? É cansativo ver isso, né? Eu fico triste, né, de ver que, identificando infantilidade, padrões de fixação infantil na vida dos próprios pacientes, essas pessoas se mantêm tão infantis quanto os próprios pacientes. É uma crítica dura, mas eu acho pertinente. Então, essa frase do Bion expressa, né, que ele aprendeu muita coisa com Jung. Primeira coisa, né? Bion, como é mais novo do que Jung, é junguiano, né? E frequentou lá as palestras de Jung na Clínica Tavistock, em Londres, né? E faz perguntas para ele, então. Inclusive, é só quem lê o Fundamentos de Psicologia Analítica, que são as palestras de Jung na Clínica Tavistock, vai ver Bion lá levantando a mão e perguntando para Jung coisas que só Jung poderia responder. Bion teve no Brasil, tem um livro, inclusive, que fala, e eu conversei com uma dessas pessoas que um psicanalista famoso que teve com Bion naquela ocasião. Eu perguntei a essa pessoa se Bion teria feito alguma referência a Jung, e essa pessoa, né, me informou que o Bion fez referências a Jung, mas de maneira jocosa ou negativa, né? Eu achei muito estranho, né? Eu achei que aquela resposta estava mais ligada ao desejo daquele indivíduo de negar a importância de Jung na vida de Bion, na formação de Bion, do que propriamente Bion. Mas eu não tinha nenhum fundamento para achar isso. Mas tive depois,
né? Num vídeo que eu recebi de uma amiga de São Paulo, né, eu vejo um Bion se referindo a Jung e a outras pessoas, justamente como pessoas que fizeram uma experiência profunda, inclusive Klein, com o inconsciente ou numa linguagem mais religiosa, né, uma experiência espiritual. Então ele se refere a Jung de uma maneira muito positiva, de forma breve, mas positiva, da mesma forma que faz perguntas para Jung, né, que são perguntas muito inteligentes e interessantes, né, exibindo claramente, né, a admiração dele pelo mago de Zurique, né, pelo alquimista de Zurique. Né. Também uma biografia de Bion, em francês. Eu li 2 biografias de Bion. Não lembro mais o nome, né? São coisas muito antigas. Um dos autores, eu lembro que é uma biografia em francês, né? Eu li em português, mas o autor é francês. Eu fiz essa xerox lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde eu xeroquei mais de 10.000 páginas de livros de psicanálise, quando eu estava interessado em estudar Melanie Klein e seus discípulos, né? E tinham muitos livros esgotados, né? Os livros de Meltzer, por exemplo, né? Artigos importantes de Rosenfeld, de Steiner, né? E de outros autores que eu acabei estudando bastante, né? Betty Joseph, por exemplo, fiquei encantado, né? Ruth Heisenberg Malcolm, né? Uma outra mulher interessantíssima, né? Me lembro de um livro dela chamado Suportando Estados Mentais Insuportáveis, né? Então, naquela época, eu estudei muito, fiquei quase 2 anos estudando todo esse material. E as pessoas mal podiam me reconhecer como um junguiano, né? Porque eu virei kleiniano, eu virei bioniano, eu virei Margaret Mahler também, estudei bastante, agora eu lembrei também, consegui colecionar uma boa obra dela. Li muito sobre autismo e psicose, Francis Tushin também li bastante. Enfim, eu consolidei uma formação, uma autoformação, um autodidatismo e construí uma biblioteca que eu acho que pode dar inveja muito kleiniano, eu acho, não sei, talvez, né? E quando eu li Bion, eu falei assim, esse cara é um homem espiritual. Eu já tinha ouvido falar dele, porque tinha lido Jung lá no 4º período de faculdade, já tinha achado engraçado aquela letra B, aquela letra I, aquela letra O e aquela letra N. Eu achei engraçado o nome do Bion. Meu primeiro contato com Bion foi ter achado engraçado essa combinação de letras que formavam o nome dele. Até hoje não entendi por que, achei engraçado. Mas achei, e chamou minha atenção por isso, e ficou quase como uma fotografia dentro da minha mente essas letras. Muitos anos mais tarde, nem quando eu fiz estágio em hospital psiquiátrico, né, eu li Bion. Muitos anos mais tarde é que eu fui estudar e comecei pelo Estudos Psicanalíticos Revisados, que é uma obra-prima para quem quer penetrar, né, no mundo das psicoses. Então, essa frase de Bion, estou me alongando enormemente, né? As verdades representam para o psiquismo o mesmo que os alimentos representam para o organismo. Isto é, sem o alimento da verdade, o psiquismo morre, né? Quer dizer, virou um rabi também, né? Nasceu na Índia, né? Mas é inglês, de nacionalidade inglesa, né? Mas virou um místico aqui, né? Porque 2000 anos antes dele, né, o Rabi Jesus já nos diz, né, numa versão muito mais concisa, né, que se nós conhecermos a nossa verdade, esse conhecimento, ou esse autoconhecimento, nos libertará. E de quê que nos libertará? Das nossas ilusões, né,
e os nossos apegos infantis, né, a um mundo paradisíaco que não pode existir, né? E pode existir só como um momento de posição, de desenvolvimento da consciência ao longo da jornada da maturidade, né? Eu uso a palavra posição inspirada em Klein, né? Não vou usar fase, porque fase, realmente, como Klein nos mostrou, parece uma coisa parada, passei de fase, aí eu não volto para a fase anterior, a gente volta assim. A posição é uma coisa mais dinâmica, né? Quando a gente vê de perto o transtorno de pânico, a gente vê a posição esquizoparanoide ali funcionando como funcionou quando a criatura tinha 1 mês de idade, 2 meses de idade, né? Então, Bion é um grande místico. E essas pessoas serão no futuro, né, serão reconhecidas como grandes místicos, grandes seres espirituais, em que a verdade, né, e a verdade traduzida na linguagem que se quiser traduzir, numa linguagem psicanalítica, numa linguagem espiritual, numa linguagem física, numa linguagem matemática, na linguagem que for mais afetiva a você. A linguagem que comunica, a linguagem que produz transformações. Essa é a melhor linguagem. Não existe uma linguagem. Existem as linguagens que nos alcançam. Como a palavra é capaz de alcançar o meu mundo interno e evocar a minha verdade interior. Vamos nos lembrar aqui do centurião romano, que aborda Jesus no meio da rua e diz: a minha filha está morrendo, né? E aquela população em torno dele já estava com raiva, porque o cara é romano, tinha invadido ali a Judéia, guarnição lá de soldados, de centuriões, né, que humilhavam o povo judeu, e Jesus dá atenção para ele. Ainda diz assim: então vamos lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, não preciso ir lá em casa. Se você disser daqui que ela será salva lá, ela será salva lá. Pô, Jesus fica admirado com essa cena, né? Não pode acreditar que ele está ouvindo aquilo, né? Aquelas pessoas que estavam ali do lado dele, batendo palma, incensando, cuidando dele para não ser importunado por A, B ou C, se sentindo dono da pessoa de Jesus, né? Não tinha a profundidade que aquele homem, sentido como um inimigo nacional, teve ao dizer: não precisa ir lá em casa, Senhor. Se tu disseres uma palavra de salvação aqui, essa palavra viajará até a minha casa e salvará a minha filha amada. Esse homem sabia sobre o poder da verdade e do simbolismo da verdade. Esse homem conhecia o inconsciente. Esse centurião era um terapeuta, era um psicanalista de alma, não era um psicanalista de banco, de faculdade, não, nem de instituição. Não estou dizendo que o psicanalista de banco, de faculdade, de instituição não tenha profundidade, mas estou dizendo isso também ao mesmo tempo. Estou dizendo as duas coisas simultaneamente, né? Não é a instituição que vai dar para ele esse coração. Lembra do Freud dizendo: onde nós vamos encontrar esse infeliz que compreenda o que eu estou dizendo? Não é os bancos da faculdade que constroem esse infeliz, né? Não é o estudo que compõe com o processo, né? Mas não é ele que produz, né, essa sensibilidade extraordinária que nós vemos no centurião romano, né, e que deixa Jesus, né, perplexo, né, a ponto dele não conseguir se conter e olhar para os amigos dele e dizer assim: olha, entre vocês eu não encontrei ninguém como esse cara aqui, hein? O cara não resiste e se torna grosseiro até. Imagina você que está ali todo o tempo ajudando o cara, servindo o cara, acompanhando o cara, aí você ouve que aquele cara ali, que é o inimigo nacional, esse cara aqui, que é o nosso inimigo, ele tem mais profundidade do que vocês que ficam aqui buscando água gelada para que eu possa saciar minha sede, né? É duro ouvir isso. Eles queriam bem a Jesus e estavam com o melhor das intenções deles ali. E, no entanto, um homem sentido como um inimigo nacional, né, exibe um coração que era o coração que Jesus tinha,
batendo dentro do peito dele e que ele tentava evocar através das histórias que ele contava, que eram as parábolas, né? Então, para mim, Bion é esse homem extraordinário, né? E essa frase que eu desconhecia, que foi enviada por uma amiga minha de São Paulo, me tocou logo agora de manhã, cedo, né? E corrobora, né? Ratifica a minha intuição de que essas pessoas são as pessoas da alma, né? São as pessoas que viveram olhando para dentro delas todo o tempo e extraem o melhor da psicologia e fazem a melhor psicologia porque têm essa sensibilidade de descer até o assoalho da psique. E qual é o assoalho da psique? Qual é a base da psique? A verdade. Se você conhece a sua verdade, você estará liberto.